Parkinson. A data foi estabelecida pela Organização Mundial de Saúde em 1998 com o propósito de explicar a doença e mostrar as possibilidades de tratamento para pacientes, familiares e cuidadores. Verdade, quem está ao vivo aqui no Notícias do Bem para falar com a gente sobre esse tema e explicar tudo, né, sobre doença de Parkinson é a médica neurologista doutora Adriana Moro. Doutora Adriana, seja muito bem-vinda ao Notícias do Bem, prazer em recebê-la. Hoje é o dia, né, mundial da conscientização do Parkinson e a gente sempre aborda essas datas lembrando da importância delas para que a gente possa falar mais exatamente a respeito desses assuntos, até porque assim, ainda existe muita dúvida, né, com relação à doença de Parkinson. Bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer a gente estar aqui conversando, ainda mais nesse dia, né, nesse dia 11 de abril, aqui, esse dia tão especial. E exatamente, acho que é muito importante, né, a gente fala, esse é um dia para falarmos sobre isso, o mês de abril, marcado para falarmos sobre o Parkinson, principalmente porque ainda tem muita dúvida, tanto para o diagnóstico, tanto em relação ao tratamento, muitas pessoas ainda sofrem, né, para conseguir receber o diagnóstico correto. Então, acho que é super importante a gente falar, né, divulgar esse conhecimento. Muito bom. E aí nós começamos, acho que com uma pergunta, doutora, que é assim, por que às vezes, né, as pessoas falam mal de Parkinson, né? O surgimento ali, além do Parkinson ser o nome, né, da pessoa aqui, o sobrenome, mas o que a gente pode entender um pouco mais, né, dessa doença? Os sintomas e o efeito na pessoa. Sim, até, sabe, esse termo, assim, o mal de Parkinson, a gente tenta até, tentando mudar, justamente para tirar esse estigma, né, do mal, né, mal de Parkinson, da mesma forma que se falava mal de Alzheimer. Então, a gente está tentando realmente tirar esse estigma e a grande ideia realmente é a gente mostrar que é possível viver de bem com o Parkinson, né? Mas o que acontece? É uma doença, afeta o sistema nervoso central e é uma doença que nós chamamos de neurodegenerativa. Então, a partir do momento que ela afeta essa região específica do cérebro, principalmente em uma região chamada substância negra, que é uma região do cérebro onde nós produzimos dopamina. E é a falta dessa dopamina que vai provocar todos os sintomas que o Parkinson provoca. Então, mesmo o tremor, a lentidão dos movimentos, a dificuldade de caminhar, né, que a gente está vendo no vídeo. Então, tudo isso vai ser em função da falta da dopamina. Além disso, além dessa região principal, que é a substância negra, tem outras regiões do cérebro que também são afetadas e que provocam vários outros sintomas, como distúrbios de sono, distúrbios de humor. Então, é uma doença que afeta vários sentidos, né? E por isso é tão importante a gente conhecer. Agora, doutora, não tem uma idade específica para o aparecimento do Parkinson? Ou tem? Quer dizer, pessoas mais jovens também estão sujeitas a já ter os primeiros sintomas e já descobrir a doença também? Também. As pessoas mais jovens também estão sujeitas. Ela acontece principalmente depois dos 65 anos. Então, tem essa relação com a idade, né? Após os 60, 65 anos, é a faixa etária que a gente vê mais comumente o Parkinson iniciando. Mas pode acontecer em pessoas mais jovens. Então, quando inicia abaixo dos 40 anos, nós falamos que é Parkinson precoce ou Parkinson, né, que inicia em pacientes mais jovens, né? Parkinson em jovens. Mas pode iniciar até mesmo antes, né? Ali na casa dos 20, 25, 30 anos. Então, não é porque a pessoa é nova que ela não vai ter Parkinson. E aqui também, mais uma vez, a importância da gente falar sobre isso, né? Porque justamente esses pacientes mais jovens, porque não se desconfia que eles possam ter Parkinson, porque a gente associa, né? Parkinson, né, com pessoas com mais idade. E aí, muitas vezes, os pacientes mais jovens, eles passam anos sofrendo com os sintomas sem receber o diagnóstico adequado, justamente porque não se tem essa associação ou mesmo esse conhecimento que pessoas mais jovens possam ter mesmo a doença de Parkinson. Uhum.
Agora, nós vimos ali em algumas imagens, né, muito tremor nas mãos, né? As pessoas tremem muito. É o principal sintoma? É o principal sintoma, né? É tipo, como que o que afeta, doutora, nessa região que dá esse tremor ali? É justamente então por essa região onde tem essa falta da dopamina. E aí acontecem alterações internas ali em circuitos no sistema nervoso central que vão provocar todos os sintomas, incluindo o tremor. Então o tremor, como vocês falaram, é um dos sintomas que a gente mais relaciona com o Parkinson. Então a pessoa está tremendo, a grande preocupação é, será que é Parkinson? Pode ser Parkinson? Mas vale aqui a gente destacar duas coisas bem importantes. Que nem todo tremor é doença de Parkinson. Então, existem outras causas de tremor, como o tremor essencial, por exemplo, que é um tremor familiar, que geralmente acontece mais quando a pessoa vai realizar uma ação. Então, quando ela vai usar talheres, vai tomar, né, uma xícara de café. Então, esse é um tremor de ação, que é o tremor essencial, que é diferente do Parkinson. A doença de Parkinson tem um tremor mais em repouso, que é quando a pessoa está relaxada, né, está com a mão relaxada e aparece aquele tremor. E aqui a segunda coisa importante para a gente falar, que nem toda pessoa que tem Parkinson tem tremor. Isso é bem importante a gente falar também, porque às vezes a pessoa ela não tem tremor e aí as pessoas acham que não é Parkinson por conta disso, porque todo Parkinson tem que tremer. Então, às vezes, a pessoa pode ter só rigidez, os membros, e geralmente começa em um lado do corpo só, então a pessoa fica com o braço rígido, com o braço mais lento, mas ela não tem tremor em nenhum momento da doença. Ela vai ter só rigidez e lentidão dos movimentos. Então aqui são esses dois pontos importantes para a gente destacar em relação ao tremor. Agora, doutora, eu acho que tem uma questão muito importante, que é a questão da prevenção, né? Como é que a gente consegue descobrir, descobrir precocemente a doença de Parkinson? Precisa esperar um sintoma? Essa ainda é uma questão bem delicada justamente por isso, porque a grande maioria das pessoas, elas acabam procurando o neurologista quando aparece um desses sintomas motores, né? Quando aparece o tremor, ou quando o braço fica mais lento, ou quando o caminhar fica mais lento, às vezes a postura fica mais curvada, e então a pessoa vai procurar o neurologista, que é quem vai fazer o diagnóstico da doença. Mas nesse ponto, quando os sintomas motores iniciam, né, que é o tremor, a lentidão dos movimentos, a gente sabe que a doença ela já iniciou aproximadamente 10 a 15 anos antes. Então, essa alteração lá no sistema nervoso central, ela começa, de certa forma, silenciosa. E aí vai evoluindo, vai acontecendo essa morte dos neurônios, e quando a gente tem a degeneração, que é a morte dos neurônios de aproximadamente 60%, daí sim que os sintomas vão começar. E aí que a pessoa recebe o diagnóstico. Então, às vezes, nesses 10 a 15 anos antes do aparecimento dos sintomas motores, a pessoa ela tem sintomas não motores, que a gente chama. Então, às vezes, pode ter redução do olfato, pode ter distúrbio de humor, né? Pode ter depressão, às vezes tem o intestino preso. Outro distúrbio que às vezes a gente vê, então, bem lá no começo, são distúrbios do sono, um sono agitado, com pesadelos, com falar, gesticular. Então, esses são sintomas que nós chamamos pré-motores. Eles aparecem antes de aparecer o tremor. O nosso grande objetivo realmente é divulgar para que as pessoas, elas, frente a situações assim, elas já procurem um neurologista, né? A gente não tem, então, e aí como prevenir, né? Ou mesmo se a pessoa tem uma história na família, meu pai teve, o avô teve, eu tenho risco de ter? Tenho um risco um pouco maior, sim, de vir a ter. E aí, como prevenir? A gente não tem ainda uma medicação específica, que a pessoa vai lá, vai tomar e vai evitar que o Parkinson se desenvolva. O objetivo dos estudos realmente é que a gente encontre esse medicamento. Mas, bem importante, a gente tem mudança de estilo de vida que vão ajudar nessa prevenção. Então, questão do exercício físico, né? O exercício físico ele tem essa capacidade de prevenir o aparecimento do Parkinson. A alimentação, então, alguns alimentos que sejam antioxidantes, né? Que sejam ricos em gorduras boas, como ômega 3,
alimentos que sejam anti-inflamatórios. Isso tudo a gente já tem estudos que mostram que tanto eles ajudam a evitar o aparecimento do Parkinson, e para quem já tem o Parkinson, eles vão ajudar também a retardar a evolução da doença. Então, é super importante, é uma coisa que a gente pode inserir no nosso dia a dia para tentar evitar. Entendi. Olha, muito interessante, doutora. E assim, você falou de alguns estágios, né, do Parkinson. Existe um estágio final que é um pouco mais complicado? Ou como que evolui esse estágio? Quais o tempo de evolução de cada uma quando não tratado ainda, né? A gente vai ter, nós temos uma escala que ela fala que o Parkinson tem 5 estágios, então vai do 1 ao 5. O 1 é o mais leve, aquele estágio inicial, quando a gente só tem sintomas leves em um lado do corpo, e ela vai progredindo progressivamente. Até o estágio 5 é quando já se fala que a pessoa não tem mais capacidade de caminhar, vai precisar de ajuda de outra pessoa para fazer as atividades do dia a dia. Mas uma coisa que eu gosto de reforçar, que eu falo para os meus pacientes, eu falo aqui falo nas redes sociais, e é importante, vamos reforçar aqui também, que não existe um tempo de evolução, então, em determinado tempo vai se chegar de um estágio para o outro, porque cada pessoa, a doença se manifesta totalmente diferente de uma pessoa para outra. E outra coisa bem importante para a gente reforçar é que nem todos os pacientes eles vão chegar nesses estágios mais avançados, estágio 4, estágio 5. Então, eu tenho pacientes que eles passam muito tempo, anos em estágio 1 e 2. E aqui a gente reforça novamente, então, a importância do tratamento, não só do tratamento medicamentoso, né, do tratamento com os remédios, mas dessa mudança de estilo de vida, porque isso sim, com isso a gente tem a capacidade de retardar a evolução da doença. Então é isso que a gente quer, né? A gente quer fornecer essa qualidade de vida para o paciente, essa possibilidade de que ele permaneça a maior parte do tempo possível nesses estágios iniciais, para que a doença dele evolua sempre o mais devagar possível. Esse é o grande objetivo do tratamento, é para isso que a gente trabalha e faz esse trabalho intenso, tanto de conscientização, né, para a gente informar a importância disso tudo no tratamento do paciente. Doutora, o tratamento hoje, a gente pode dizer que ele é efetivo, ele funciona, porque a gente sabe que muitos estudos estão sendo feitos relacionados à doença de Parkinson, né? A gente tem, inclusive, algumas pessoas famosas no meio artístico que têm Parkinson, a gente pode, né? O caso do Michael J. Fox, por exemplo, que mantém uma instituição nos Estados Unidos, enfim. Existe um caminho ainda quando a gente pensa em tratamento? Sim, tem vários estudos mesmo, então, inúmeros, assim, são muitos estudos justamente buscando uma medicação que a gente consiga retardar a evolução da doença, né, diminuir essa neurodegeneração. Por enquanto, a gente ainda não tem um medicamento para isso. Mas nos últimos anos, o tratamento mudou muito. Então, quando a gente falava do tratamento para a doença de Parkinson de 20 anos atrás, é completamente diferente do que a gente sabe que tem de possibilidade para hoje. Então, aquela ideia de, eu tive Parkinson e vou ter todas essas limitações, a gente já sabe que hoje pode ser diferente, que os pacientes eles podem viver bem, viver seus dias com qualidade. Porque a gente tem diversos medicamentos cada vez mais modernos, então com menos efeitos colaterais, e os medicamentos, o objetivo dos medicamentos é tirar os sintomas do Parkinson, então é reduzir o tremor, reduzir a lentidão dos movimentos. A gente tem a possibilidade também da cirurgia. Hoje a principal cirurgia que é feita é a cirurgia do marca-passo, que é o implante do eletrodo cerebral profundo, que você faz uma estimulação elétrica para ajudar também no controle dos sintomas do Parkinson. Essa cirurgia ela vem sendo aprimorada cada vez mais, então com um benefício grande e poucos efeitos adversos. E a gente tem as terapias de reabilitação, que eu costumo falar que é 50% do tratamento. Então a gente fala que 50% do tratamento são os medicamentos e os outros 50% são as terapias. É a fisioterapia, a terapia ocupacional, a fonoterapia, o acompanhamento psicológico, que a gente vê que muitas vezes está afetado nesses pacientes, o acompanhamento nutricional, para a gente
melhorar através da alimentação, a gente obter, né, o nosso remédio através da alimentação. As vitaminas, que são super importantes para uma boa evolução do Parkinson. Então, a gente tem que olhar para o paciente como um todo. Eu falo de uma visão 360 graus. Tem que ver realmente o ser humano como um todo para a gente interligar. Não adianta só olhar para o Parkinson em si, sem estar cuidando como que está o sono, como que está o fator psicológico desse paciente, como que está a família, né? Que a família também passa junto pela doença. Então, a gente tem que ter esse olhar 360 graus para que o tratamento ele realmente seja integral, ele seja completo. Muito bom. Doutora, assim, nós temos muitas dúvidas, às vezes, referente à alimentação, o que é bom ou não durante esse período de tratamento, e alguns internautas fizeram algumas perguntas. Eu vou juntar as duas, tá? Para ir mais rápido. Para ir mais rápido. O WV perguntou assim: bom dia, é verdade que carne vermelha deve ser evitada pelo portador de Parkinson? E o Fernando perguntou: o consumo de água com pH alcalino ajuda na questão também? Ajuda no tratamento? Então, em relação à carne, é uma questão. Tem uma questão da proteína. Por quê? Porque um dos medicamentos que os parkinsonianos tomam, que é a levodopa, ele não pode ser consumido junto com proteína. Seja ela proteína animal ou seja proteína vegetal. Então, porque diminui a ação do medicamento. Então, a gente sempre orienta que esse medicamento, a levodopa, ele seja tomado 1 hora longe das refeições para evitar essa interação com a proteína, para não ter a sua ação diminuída. Outra questão que a gente tem, que o parkinsoniano tem, são alterações gástricas, então a digestão fica mais lenta, e diminui a contração do intestino também, então um sintoma comum é o intestino preso. E aí, por que a gente fala? Então, a gente não fala em tirar a proteína é importante para manter a massa muscular, mas a gente fala em reduzir a carne vermelha e, então, priorizar pela carne branca, pensando na questão de digestão, para melhorar a digestão. Então, a gente foca principalmente na carne branca e principalmente, se o paciente puder, no peixe. Porque daí a gente já tem o benefício do ômega 3 que a gente encontra nos peixes, e o ômega 3 ele vai funcionar, então, como um protetor do sistema nervoso central, ajudando a reduzir a progressão da doença, ajudando a reduzir a progressão do Parkinson. Então, por isso que a gente fala, tem até uma dieta que chama que é a dieta mediterrânea, que seria a dieta ideal para a gente preconizar para o parkinsoniano. E aí, nessa dieta, a orientação realmente é que a carne vermelha, ela seja reduzida, então um consumo ali de no máximo 2 vezes na semana, e a gente preconizar pela carne branca, principalmente pelos peixes. Okay. E a outra pergunta em relação à água, né? Em relação à água, o fato de ser alcalina não tem, assim, realmente os estudos que falam que faça diferença. Mas é importante a hidratação adequada, né, por 2 situações. Uma é do intestino. O intestino, é comum que o intestino seja preso, e às vezes é por falta de água, né? A falta de água favorece a constipação, então a gente sempre recomenda que tenha essa ingesta adequada de água. E também é comum a gente ver no parkinsoniano acontecerem quedas na pressão. Então a pressão às vezes ela cai, e aí isso pode gerar tontura, às vezes até pode levar a quedas. E a gente também busca melhorar essas quedas da pressão com a ingesta adequada de água. Então, bem importante a gente reforçar aqui de manter a hidratação adequada. Deixa lá a garrafinha sempre do lado e vai tomando ali de pouquinho em pouquinho para não faltar hidratação durante o dia. Ótimo, doutora. Que conversa esclarecedora, né? É sempre bom a gente ter a oportunidade de conversar, esclarecer, para que a gente tenha o conhecimento mesmo, né, para o tratamento e ver que sempre, né, para às vezes quem está passando ou no primeiro momento que recebe a notícia, né, o diagnóstico, às vezes bate aquele desespero, e é tão bom ter uma orientação como essa, porque nos traz essa esperança mesmo de entender que a vida vai continuar, vai seguir, mas vai seguir, mas às vezes com um cuidado mais especial ali, né?
Doutora, muitíssimo obrigada pela participação. Gostaria que você deixasse os seus contatos para quem quiser continuar essa conversa ou até mesmo poder, né, tantos outros acompanhar o seu trabalho. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer enorme a gente estar aqui conversando. Eu posso deixar, eu tenho meu canal no YouTube, doutora Adriana Moro, neurologista, e também no Instagram, que é doutora.adra.adrianamoro. Lá eu estou todo dia postando dicas que podem ajudar bastante. Então, eu fico aqui à disposição, me coloco à disposição para eventuais dúvidas que surgirem. Pronto, tá aí na tela, @doutora.adriana.